Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do procedimento arbitral. Esse procedimento já vem sendo conversado, né? Já vemos tratando do procedimento arbitral à medida que a gente vai conversando, né, sobre a arbitragem propriamente dita, ok? O procedimento arbitral, ele está amparado na flexibilidade. Diria para vocês que a regra é essa flexibilização que pode ser adotada a partir da liberdade que as partes possuem, que decorre do princípio da autonomia, né? Da autonomia de vontade das partes, que podem convencionar, inclusive, o procedimento, ok? Ele está disciplinado nos artigos 19 a 22 da Lei da Arbitragem e orientado a partir das regras de convenção da arbitragem, conforme já referimos anteriormente, né? Onde nós vamos ter a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. Então, a regra é a flexibilidade. As partes vão convencionar o juízo arbitral mediante, né, essas duas modalidades que poderão trazer de forma orientada o procedimento arbitral, de que forma poderão ser realizados os atos que compreendem o procedimento arbitral, ok? Esse procedimento, ele se assemelha muito, ele é muito parecido, né, com o procedimento judicial, né, adotado nos processos judiciais. Por quê? Porque da mesma forma que o juiz, quando recebe a petição inicial e não sendo caso de indeferimento, ele vai designar uma audiência para que as partes possam compor o litígio, né? Que é uma audiência preliminar, lá no Código de Processo Penal, artigo 334, que nada mais é uma audiência para as partes tentarem resolver aquele litígio sem a necessidade de enfrentar o procedimento judicial. Aqui, da mesma forma, o árbitro também, depois de instaurado o procedimento, né, após a nomeação dos árbitros, vai estar apto o árbitro para poder oferecer e oportunizar às partes a possibilidade de compor o litígio mediante um acordo, né? Em sendo celebrado este acordo, o árbitro, então, lavrará uma sentença meramente declaratória de extinção do procedimento arbitral em face do acordo celebrado pelas partes, ok? Isso está previsto lá no artigo 21, parágrafo 4º da Lei da Arbitragem, ok? Disse a vocês que a regra é a flexibilidade, porém esta regra possui uma ressalva, é que, ainda que as partes possam ter essa flexibilização ou flexibilidade, é indispensável que sejam observados os princípios formadores ou orientadores do procedimento arbitral, que estão expressos no artigo 21, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem. Claro que aqui eu listei para vocês os princípios que informam o procedimento arbitral, que estão expressos na lei, porém acrescentei mais alguns que são específicos da arbitragem. Dentre eles, né, o princípio do contraditório, da ampla defesa, igualdade das partes, imparcialidade e independência do árbitro, livre convencimento do julgador e ainda a disponibilidade, ok? O princípio do contraditório é conhecido de todos nós, da mesma forma, no procedimento arbitral, é oportunizado, então, a parte contrária que venha se manifestar a respeito, né, do requerimento feito pela parte interessada na adoção desse procedimento para que ela possa, né, apresentar a sua defesa, a sua manifestação, a sua contestação, conforme no processo civil, ok? O princípio da ampla defesa é também presente no procedimento arbitral, visa a oferecer ao árbitro a possibilidade das partes, diante de suas alegações, aproximar ao máximo a verdade que está sendo debatida a partir do litígio criado, né, com a verdade
do procedimento, que vai ser as provas que serão, né, parte do procedimento. Então, aproximar a verdade processual da verdade real, que na verdade as partes pretendem convencer o juízo arbitral das suas alegações, ok? Igualdade das partes. Paridade de armas, né? Nós sabemos que tanto no processo civil quanto aqui no procedimento arbitral ou em quaisquer outros, né, meios ou métodos alternativos ou adequados para a solução dos conflitos, as partes deverão receber o mesmo tratamento. Então, se é oportunizada a produção de prova testemunhal para uma das partes, a outra parte também terá as mesmas oportunidades, né? Então, tanto as partes quanto os procuradores das partes terão a oportunidade, né, de usufruir do mesmo procedimento. Imparcialidade e independência. Já falamos bastante a respeito, né, desses dois princípios, mas especificamente aqui no procedimento arbitral, significa que o árbitro deve estar equidistante, significa distante de ambas as partes, né, e dos interesses que estão sendo levados para a discussão. E, além disso, não possuir nenhum vínculo de dependência com nenhuma das partes, para que haja a total isenção e neutralidade do árbitro que vai julgar aquele litígio. Livre convencimento do julgador, da mesma forma que no processo civil, no procedimento do processo civil, aqui também o árbitro possui liberdade para escolher os meios de prova que o convenceram. Claro que deverá fundamentar. Antecipo para vocês que, da mesma forma que no procedimento judicial, sequer o árbitro ficará vinculado ao laudo se porventura for realizada a prova pericial, ok? E o princípio da disponibilidade é aquele que estabelece também a possibilidade para as partes desistirem do procedimento, caso entendam, né, que não foi a melhor escolha, poderão desistir e utilizar a via judicial, então, para buscar, né, a resolução daquele conflito. Ok, pessoal? Conforme já referido, o procedimento é organizado, pode ser, melhor dizendo, né, organizado pelas partes, desde que haja um consenso, né, que as partes consigam ajustar as regras do procedimento. Não sendo possível, será o árbitro que irá estabelecer as regras do procedimento, certo? A arbitragem, ela vai se iniciar, né, o procedimento propriamente dito, ela vai se iniciar com o requerimento, ou pedido, né, de arbitragem formulado pela parte, né, interessada que pretende que aquele conflito possa ser utilizado, né, e resolvido mediante o juízo arbitral, né? Então, a partir do momento que é feito o requerimento pela parte interessada, inicia-se o procedimento arbitral, ok? Se vocês estão lembrados, nas aulas anteriores, eu falei a vocês que existem várias instituições, né, especializadas na composição, na prática da arbitragem, né, na composição dos litígios por meio do procedimento arbitral. Então, se for escolhida uma dessas instituições, né, para resolver aquele litígio, o requerimento deverá seguir as mesmas regras que estão expressas nesta instituição. Então, será feito o requerimento pela parte interessada para a instituição escolhida e a instituição terá já suas regras internas, que vão estabelecer a forma como o procedimento se realizará. No entanto, caberá ao requerente, desde logo, comprovar que existe uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral. Além disso, deverá ainda sinalizar o objeto de discussão, ou seja, apresentar, identificando desde logo qual é o objeto de discussão do conflito.
Apresentar também a causa de pedir e o pedido. Vejam que aqui são medidas que devem ser adotadas desde logo pelo requerente, pelo interessado no juízo arbitral, mas que mais adiante, né, serão trabalhadas essas questões se aceita a arbitragem pela parte contrária, né, que vai então poder usufruir de todos os direitos que conferem a parte que está sendo requerida no procedimento arbitral. E ainda requerer a nomeação dos árbitros, ok? A citação da parte contrária, então, formulado o pedido, né, o requerimento de arbitragem a uma das instituições, a parte contrária será citada, será comunicada de que foi formulado um requerimento a respeito de determinado litígio, né, que não foi solucionado e que esta parte terá a oportunidade de se manifestar, né? A citação segue as regras da instituição, mas normalmente a via postal é a mais usual, aonde é expedida a correspondência com aviso de recebimento. Ou ainda poderá, e hoje com muita frequência, né, são utilizados os meios eletrônicos, né, para poder comunicar à parte contrária que está sendo, né, instituída uma arbitragem a partir daquele conflito entre as partes, ok? Claro que deverá haver a confirmação do recebimento, né, deste e-mail. Após a manifestação, então, citado, né, ele vai ter um prazo de 15 dias para se manifestar. Após a manifestação do requerido e a nomeação dos árbitros, porque o requerente, desde logo, já requereu que fosse nomeado o árbitro ou os árbitros, né, as partes serão convocadas para assinar o chamado termo de arbitragem, que nada mais é que um documento, né, onde as partes estão aceitando, né, o procedimento arbitral e neste documento serão definidas as regras do procedimento. Tudo que, quanto mais ficar registrado no termo de arbitragem, mais fácil será o trabalho, né, do árbitro e mais coerente, né, e mais prático será o procedimento de arbitragem. Então, as partes podem delimitar a forma mais específica, né, do o que realmente precisa ser resolvido acerca do conflito. Podem criar um cronograma, né, com as etapas do procedimento. Enfim, neste termo, tudo pode ficar desde logo registrado para agilizar e facilitar o trabalho do árbitro. Na sequência, então, a entidade que foi escolhida, a entidade arbitral, fará a nomeação dos árbitros, colhendo a aceitação para que, assim, então, restará ele apto, né, para exercer a jurisdição arbitral, ok? Quando que é instituída a arbitragem? A partir da aceitação pelos árbitros da nomeação. Então, os árbitros serão nomeados e eles deverão aceitar ou não aquele encargo. Lembrem que nós falamos em outras aulas, né, que no momento em que há a nomeação dos árbitros, as partes poderão, desde logo, né, recusar o árbitro ou até apresentar possíveis suspeições ou impedimento a respeito daquele árbitro. Neste momento, então, a partir do momento que os árbitros aceitaram o encargo, foram nomeados, surge, então, a possibilidade das partes apresentarem um adendo diante de eventual necessidade de esclarecimento de qualquer ponto ou questão que precisa ser esclarecida, contida na Convenção da Arbitragem. Isso está expresso no artigo 19, parágrafo 1º da lei, ok?
Vejam a importância desse termo, né? Na verdade, deste momento em que os árbitros aceitam este encargo, então, com a aceitação do árbitro, dos árbitros ou do árbitro, restará instituída o procedimento arbitral, ou seja, a arbitragem estará apta para desenvolver todo o procedimento. E este momento de aceitação dos árbitros é um marco temporal extremamente importante no procedimento. Por quê? Primeiro, a partir deste momento, inicia-se a contagem do prazo para ser proferida a sentença arbitral. Também é neste momento que o árbitro investido já desta jurisdição arbitral, ele poderá apreciar, analisar eventuais pedidos de medidas urgentes que possam surgir. Ainda poderão suscitar questões relativas à suspeição e impedimento, conforme já havia referido. E ainda é o momento, a partir desta instituição da arbitragem, com a nomeação dos árbitros, de ser arguída eventual invalidade ou ineficácia do procedimento de arbitragem sob pena de preclusão, ok? De que forma poderá ser instaurado o procedimento arbitral? Primeiro, havendo compromisso arbitral ou a cláusula compromissória cheia, lembram, né, que é aquela que traz todos os requisitos, né? A arbitragem institucional será instaurada de acordo com as regras da instituição. Então, se lá na cláusula compromissória ela estiver completa, acabada, cheia, seguirá então as regras, né, da instituição que foi escolhida. Na hipótese de cláusula vazia, que é aquela que precisa, né, ser complementada, a instauração da arbitragem exige providências prévias por parte do interessado. Então, é importante que, desde logo, o interessado pelo procedimento arbitral tenha conhecimento que aquela cláusula compromissória constante no contrato, se ela é cheia ou se é vazia, conforme os critérios adotados pela doutrina. Se for vazia, é aquela que precisa de complementação, ele deverá adotar todos os meios necessários, né, para poder trazer as informações complementando aquilo que porventura está lacunoso na cláusula compromissória, ok? No caso de arbitragem ad hoc, o procedimento deve ser aquele eleito pelas partes, cabendo ao árbitro escolhido, após a devida aceitação, fazer a convocação da parte contrária. Então, isso especificamente na arbitragem ad hoc, porque quando há a escolha de uma instituição estabelecida, né, e especializada, o procedimento será o da instituição, ok? Trago agora algumas questões relacionadas à suspeição e impedimento dos árbitros e à invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, que deve ser arguída, já havia comentado numa das aulas anteriores, na primeira oportunidade em que as partes vão se manifestar no procedimento, sob pena de preclusão. A exceção de recusa, ou seja, a oposição ao árbitro, deve ser dirigida diretamente ao árbitro ou ao presidente quando se tratar de tribunal arbitral, conforme previsto em lei. Se for acolhida a arguição levantada por uma das partes, o árbitro será substituído, obviamente, né? Isso está expresso no artigo 16. E ainda, se for reconhecida a invalidade ou a ineficácia da convenção, a consequência disso será a extinção do procedimento de arbitragem e, por consequência, as partes poderão se valer da via judicial, né, para poder buscar a solução daquele conflito, ok? A conciliação entre as partes compete ao árbitro ou ao tribunal, né? Conforme já havia comentado lá no início do procedimento, as partes então, serão provocadas pelo árbitro para que
possam discutir, debater aquele conflito e chegar a um consenso, né? Chegar a um acordo, momento então em que será declarada extinta a arbitragem em face do acordo celebrado. Na sequência, então, vamos ter a fase postulatória e produção de provas na arbitragem. Então, após a assinatura do termo de arbitragem pelas partes que, diante da aceitação dos árbitros, vai se iniciar a fase postulatória propriamente dita, em que o requerente apresenta as suas razões iniciais, o que ele pretende, né? Qual é a sua ideia, né, a respeito da definição daquele conflito, e o requerido, né, da mesma forma, a respectiva proposta. Vejam, uma observação importante: é possível no procedimento de arbitragem a reconvenção. Só que, para tanto, deve estar estabelecida lá naquele termo. Disse há pouco para vocês que o termo deve estar trazendo o máximo de informações possíveis para facilitar o procedimento. Então, se lá no termo já contiver a informação da possibilidade de reconvenção, esta poderá ser utilizada, ok? Na sequência, então, após esse momento, serão apresentadas eventuais réplicas, tréplicas, né, documentos e requerimentos de provas que serão necessárias para a produção do convencimento do julgador, ok? A instrução do procedimento está prevista no artigo 22 e expressamente está previsto que o árbitro ou o tribunal arbitral poderão ouvir as partes, ouvir as testemunhas, determinar a realização de perícias ou outros meios de provas que entenderem necessário, né? Vejam que isto pode ocorrer a requerimento das partes, a pedido das partes, ou até de ofício pelo árbitro, né? Que vai poder, então, determinar qual o meio de prova que entende necessário para que ele possa se convencer, ok? Importante se dizer que, em regra, os árbitros são proativos, ou seja, eles trabalham em busca, né, sempre de compor aquele litígio, né? Ainda que sejam os julgadores do procedimento arbitral, né? Com liberdade de atuação, não estando submetido a nenhum critério, né, de tarifação legal a respeito da prova, conforme referi no tocante à prova pericial e ao laudo pericial. Vejam que, por ser flexível o procedimento, é permitido, inclusive, o debate entre as partes durante o procedimento, durante o depoimento. Então, as partes em sessão poderão debater, como se fosse uma acariação, né? Trazendo novos questionamentos e ainda perguntas esclarecedoras a respeito do litígio, podendo ser feita, inclusive, confrontações a respeito das alegações que foram apresentadas, ok? Importante se dizer que os depoimentos serão colhidos nos locais e datas previamente comunicado às partes, conforme está previsto no artigo 22, parágrafo 1º. Ou seja, já antecipo a vocês, não existe expedição de precatória no procedimento arbitral, ok? Trago agora algumas particularidades para que vocês possam conhecer um pouco mais do procedimento, né? É possível a realização de tomada de depoimentos por videoconferência ou outro meio tecnológico existente, né? Então, é possível que a arbitragem seja eletrônica. Então, hoje é bem usual este meio, né, de colheita de prova no procedimento arbitral. Não há expedição da precatória, não há também que se falar em confissão ficta, né? Que no procedimento judicial, se a parte não contestar, presume-se verdadeiras as alegações apresentadas pelo autor da ação, né? Aqui não há esta interpretação, não há que se falar em confissão ficta. O que vai acontecer é que o árbitro
por ocasião da prolação da sentença, vai levar em consideração, vai poder, né, analisar esse silêncio. Aí fica a critério muito subjetivo do árbitro, né, na hora de proferir a sentença, ok? Também aqui no procedimento arbitral, a possibilidade de condução coercitiva somente se aplica à testemunha, né? Mas vejam que, como o árbitro é despido da executio, lembram, né? Ele não vai poder determinar que aquela testemunha venha a ser conduzida. Ele vai, através de uma carta arbitral, solicitar à autoridade judicial, ao juiz de direito, que venha, então, determinar a condução coercitiva da testemunha, ok? E também é possível a participação das chamadas testemunhas técnicas, né? Expert witness, que significa algumas testemunhas que são convocadas para participar do procedimento e que às vezes nem sabem, nem tomam, não têm conhecimento daquele litígio que está sendo motivo da arbitragem, né? São pessoas com expertise naquela área em que se funda o conflito, elas serão convocadas para participar, então, do procedimento arbitral e trazer a sua experiência, né? Para que o árbitro possa fundamentar de forma mais adequada a decisão final, ok? Ainda havendo prova pericial, o perito será escolhido pelas partes ou nomeado pelo árbitro, ou árbitros, né? Sempre lembrando, né, da autonomia de vontade das partes. Também é possível a participação do assistente técnico. Se houver, então, uma perícia a ser realizada, as partes poderão indicar o assistente técnico que vai atuar, né, durante a realização da perícia. O árbitro não está adstrito ao laudo e a ausência de contestação não implica em revelia da parte contrária, ok? Também já havia comentado com vocês a respeito do árbitro substituto, que quando assume, né, a condução dos trabalhos, ele poderá renovar qualquer meio de prova já produzida para fins de formar a sua convicção, conforme está expresso no artigo 22, parágrafo 5º da Lei da Arbitragem. Ok, pessoal?